Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do canal Legislação de Elite. A nossa análise de hoje entra direto na Lei Maria da Penha, Lei número 11.340/2006, parte 4. Nós vamos focar com força total no capítulo 3, englobando os artigos 10 a 12c. Dominar esses procedimentos policiais na ponta da língua não é só entender a teoria, é garantir aqueles pontos que definem a aprovação no concurso. O conteúdo começa agora. O nosso roteiro passa super rápido por 6 pontos estratégicos. Primeiro, os conceitos fundamentais, depois as distinções clássicas, o passo a passo policial, o afastamento do agressor, casos práticos e prazos e, claro, as famosas pegadinhas de prova. Então, vamos lá. Seção 1. Conceitos fundamentais e atendimento, cobrindo os artigos 10 a 10A. Sabe aquele detalhe que faz toda a diferença na interpretação? O sistema de justiça não precisa e nem deve cruzar os braços e esperar o pior acontecer. O artigo 10 deixa isso claríssimo. A simples iminência, ou seja, aquele risco real e concreto de violência, já autoriza e exige a atuação policial imediata. O mesmo vale para o descumprimento de medidas protetivas. Não se deve aguardar uma ocorrência consumada para agir. Agora, atenção redobrada nisso aqui, porque literalmente chove em prova. A lei diferencia muito bem o que é preferencial do que é estritamente obrigatório. Ser atendida por servidoras do sexo feminino ou fazer inquirição em uma sala protegida é preferencial, mas ter um atendimento policial especializado, ininterrupto e a absoluta ausência de contato entre a ofendida e os suspeitos, isso é totalmente obrigatório, é um dever do Estado. E por falar em regras absolutas, olha o peso dessa vedação legal. O texto é taxativo ao dizer, em nenhuma hipótese, a depoente jamais terá contato direto com investigados, suspeitos ou pessoas relacionadas a eles. A gente sabe que expressões muito categóricas costumam causar medo na hora de marcar alternativa, mas aqui a proibição não comporta nenhuma exceção mesmo. Entrando na nossa seção 2, passo a passo policial. Vamos focar nas providências dos artigos 11 e 12. Para memorizar os deveres do artigo 11 sem sofrimento, a melhor estratégia é focar nesses 4 verbos de ação. Proteger a ofendida com força policial, transportar essa mulher e seus dependentes para um abrigo se houver risco de vida, acompanhar a vítima para garantir a retirada segura dos pertences dela e informar sobre todos os direitos e serviços disponíveis, incluindo assistência judiciária. Fica bem lógico, não é? Seguindo essa mesma base, o artigo 12 impõe uma série de procedimentos investigativos que precisam ser imediatos. Isso inclui ouvir a ofendida, registrar o BO, requisitar exame de corpo de delito e um detalhe riquíssimo para as provas. É preciso verificar na hora se o agressor possui registro ou porte de arma de fogo. É aquele cruzamento obrigatório com a Lei 10.826, o Estatuto do Desarmamento. Olha, essa é a regra de ouro que separa quem chuta de quem realmente domina a legislação. Todos os casos de Lei Maria da Penha exigem a instauração de um inquérito policial. Os benefícios da Lei 9.099 dos Juizados Especiais Criminais são categoricamente inaplicáveis aqui. Em resumo, mesmo para uma infração de menor potencial ofensivo, lavrar um mero termo circunstanciado é absolutamente proibido. Vamos para a seção 3, afastamento imediato do agressor. Aqui, a gente vai detalhar a hierarquia do artigo 12c. Essa escadinha é simplesmente o sonho de qualquer examinador. Quem afasta o agressor do lar? O primeiro degrau é o juiz, sempre. O segundo é o delegado, mas com uma condição bem restrita. Ele só age se o município não for sede de comarca. E o terceiro degrau é o policial, que atua de forma puramente subsidiária, com a mesma restrição territorial e só na ausência do delegado. É uma fila que precisa ser respeitada. As bancas frequentemente testam essa consequência muito severa do parágrafo 2º. Quando houver risco grave à integridade física do ofendida ou risco para a efetividade das medidas protetivas já decretadas, a lei determina sem meias palavras. Não será concedida liberdade provisória ao agressor que já está preso. É um rigor total. Seção 4 na tela. Prazos e casos práticos. É o momento de entender a matemática da prova. Guardem esse número na memória. 48. Essa é a âncora cronológica mais cobrada em relação às providências de urgência que tramitam entre a delegacia e o fórum. A gente chama isso de regra do 48 mais 48. Funciona perfeitamente espelhado.
Após registrar o pedido da ofendida, a autoridade policial tem um limite rigoroso de 48 horas para remeter o expediente. E o magistrado, quando recebe, tem exatamente as mesmas 48 horas para decidir se defere ou não as medidas protetivas. Esse quadro temporal completo salva muitos pontos. Temos a regra geral do 48 mais 48, porém muito cuidado com o prazo de 24 horas. Se o delegado ou o policial realizarem um afastamento do agressor por conta própria, naqueles casos excepcionais, devem comunicar ao juiz em 24 horas. E o juiz, nesse caso específico, tem 24 horas para decidir e avisar o Ministério Público. Por fim, não dá para esquecer o prazo padrão de 30 dias para concluir o inquérito com o indiciado solto. Analisando como isso cai em casos práticos, é bom saber que prontuários de hospitais são perfeitamente admitidos como meios lícitos de prova. Além disso, a tipificação na delegacia muda tudo. A lesão corporal, mesmo aquela levíssima, resulta em ação penal pública incondicionada. Já os crimes de ameaça continuam exigindo formalmente a representação da ofendida para ir para frente. Chegamos na seção 5, pegadinhas e erros comuns. É aqui que a gente mapeia onde o examinador tenta derrubar os candidatos. A primeira grande pegadinha é apresentar uma historinha na qual os policiais chegam ao local, mas decidem cruzar os braços porque a agressão física não chegou a acontecer de fato. É um erro fatal. Como vimos, a legislação determina de forma clara que a atuação do Estado se impõe imediatamente diante da simples iminência de violência. Não podemos dar mole com isso. O ponto central dessa segunda armadilha é não confundir diretriz preferencial com nulidade obrigatória. A questão vai tentar afirmar que o atendimento deve ser obrigatoriamente feito por policiais mulheres. Falso. O atendimento por servidoras do sexo feminino é preferencial. O dever inegociável do Estado, que é realmente obrigatório, é fornecer um atendimento especializado. Examinadores amam colocar alternativas dando superpoderes de afastamento aos delegados em qualquer plantão de capital, por exemplo. Mas é imperativo aplicar a hierarquia do 12C. O delegado ou policial só afasta um agressor, cautelarmente por conta própria, se aquele município não for sede de comarca. Sempre verifiquem a restrição territorial no enunciado. E a última armadilha, se aparecer as palavras termo circunstanciado ou procedimentos do juizado especial no meio de um caso de Maria da Penha, já dá para saber que a alternativa está fundamentalmente errada. Ainda que a infração seja branda, o inquérito policial pleno é sempre obrigatório e os procedimentos da Lei 9.009/T9 ficam completamente de fora. Dominar essas regras e saber desviar das armadilhas é o que assegura um alto rendimento rumo à aprovação. Mas fica uma reflexão final que consolida o entendimento da matéria. Como o cumprimento de todos esses procedimentos estritos salva vidas ativamente na prática. Essa legislação não é apenas uma letra fria para ser memorizada. É justamente a operação ágil desses prazos e dessas vedações rigorosas que constroem um verdadeiro escudo protetivo no cotidiano da segurança pública. Bons estudos e até a próxima!